Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para você, minha amiga e meu amigo, tudo bem? Devocional 24 de setembro, estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, e vamos para mais um devocional lindo e maravilhoso nesse dia lindo, amém? De sexta-feira. E o versículo de hoje está em Atos, capítulo 16, versículo 7. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo e vamos lá. Mas eu não vou ler só o versículo 7. Eu vou ler o versículo... Eu vou ler o versículo 7, depois eu explico mais detalhadamente. Porque o versículo 7 diz assim: quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus Cristo não lhes permitiu. Atos 16. Timóteo segue Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam aonde? Chegou aonde? A Derbe, a Listra. E ali vivia um discípulo chamado Timóteo, né? A primeira parte nós precisamos entender. Eu oriento você, irmão e irmã, a lerem esse capítulo 16 na íntegra. Na verdade, quem já conhece o capítulo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem já conhece, mas ainda está assim, eu esqueci, eu preciso, né, lembrar dos fatos, vamos ler então de novo, capítulo 16, versículos 1 ao 10, ou então o capítulo todo. Mas vamos lá. E Paulo, e vivia esse discípulo, de Timóteo, ele era filho de uma judia cristã, né, e o pai era grego. Então Paulo se interessou que Timóteo o acompanhasse em sua missão. E aí fizeram todos seguiram todas as orientações, né, ou seja, os preceitos que deveriam seguir para que Timóteo seguisse com ele. E Paulo é chamado a Macedônia. Como que Paulo é chamado a Macedônia? Vamos lá, versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O subtítulo do capítulo 16, o título é Timóteo segue Paulo e Silas. Subtítulo, Paulo é chamado a Macedônia. Versículo 6, então, eles estão viajando e o Espírito Santo, né, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aí vem o versículo 7 de hoje. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Eu vou explicar. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, versículo 9. Nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia e ajude-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Olha só, amado, como é importante a obediência a Deus, a andarmos no Espírito. O Espírito Santo nos guia. Todas as vezes que a gente quebra a cara, eu vou falar nesse linguajar bem assim, rasgado, que é importante falar, é porque a gente não ouve a Deus. Eu sou a prova viva disso. Eu oro todos os dias. Lourdes, religião? Não é religiosidade. Eu preciso disso. É meu alimento. É meu alimento. Então, às vezes Deus me dá até sonho, avisando. Ele deu o sonho, vai orar. Paulo teve um sonho. Importante dizer que eu vou pro devocional para mensagem, tá? Nosso livrinho de cabeceira aqui, Mananciais do Deserto. Eu vou lá para ele, que tem a ver com essa mensagem linda aqui. Mas eu quero explicar uma mensagem aqui importante, na hora que eu estava estudando antes de gravar o vídeo com você, estudando a Bíblia juntos. Olha só, o Espírito Santo impediu
O Espírito de Jesus não lhes permitiu. O que Paulo fez? Retornou, dormiu, sonhou e obedeceu. Amados, nós temos que ser prudentes, agir de acordo com a mente de Deus, orar, em tudo orar. Qualquer ação nós temos que orar. Qualquer serviço nós temos que orar. É para a obra, vamos orar. Hoje, antes de fazer o vídeo, eu orei. Porque é a primeira vez que eu faço. Não tá bom ainda, eu sei que não tá. Eu tô pedindo a Deus, colocando diante de Deus, me ajuda, Pai, eu nunca fiz. Né? Me dá recursos, me ajuda, me capacita, me ensina, que a única coisa que eu tenho é o dom do Senhor, que é tudo. E é o Senhor que vai capacitando. E tem o amor do Senhor aqui dentro. O amor, o prazer de servir o Senhor, de fazer com excelência. Eu não quero te envergonhar. Então a gente tem que orar, colocar diante de Deus para fazer a vontade dele e não a nossa. Em tudo fazendo a vontade dele e tão somente dele. Amém? Então, aqui então eles foram impedidos e Paulo obedeceu, voltou. Então, é só para completar no estudo teológico, porque é importante para quem às vezes não sabe, eu preciso explicar, e vamos para a mensagem. No versículo 6, né, quando eles estavam viajando, né, com os companheiros de ministério, foram impedidos pelo Espírito Santo a pregar a palavra na província da Ásia, as pessoas falam, não, foram impedidos, eles ficaram sem evangelização, né, as pessoas... Não, o Espírito Santo foi o orientador, e sempre é o Espírito Santo, ele que é orientador até o dia de hoje, como eu disse agora, ele é e foi, sempre será. Então aqui o Espírito Santo, ele foi o orientador estratégico, né? Como nós estamos vendo aqui, dos primeiros avanços missionários, e frequentemente ele comunicava-se com os discípulos através de mensagens transmitidas pelos profetas do Senhor. Então, Bitínia, como nós estamos vendo aqui, não ficou sem evangelização. Logo, o Espírito Santo mandaria quem? Pedro para lá. Lu, de onde que eu posso ver isso? Vocês vão poder ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Conforme nos informam uma carta de Plínio, um dos pais da igreja, escrita por volta do ano de 110, mais ou menos depois de Cristo. E aí, o que Paulo faz? Paulo retornou para Éfeso, de onde irradiou o evangelho para toda a Ásia, nessa fase aqui de 1 Pedro aí. E para toda a Ásia, que já fora menor, mas o que agora era importante província romana, incluía os distritos de Mísia, Lídia e parte de Frígia. Tá? Onde que eu posso ver isso, Lude? Atos, capítulo 18, Atos, capítulo 18, versículo 24, a Atos, capítulo 19, versículo 40. Vou deixar na descrição do vídeo. E depois, quando nós temos esse versículo de hoje aqui, versículo 7, quando eles avizinharam-se, né, da região de Mísia, procuraram subir e foram, fala sobre o Espírito de Jesus, aqui não fala o Espírito Santo, não fala o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, a frase Espírito de Jesus, né? Estamos fazendo aqui agora um estudo teológico primeiro. Então, o Espírito de Jesus raramente, meu querido, minha querida, aparece nos originais gregos. Evidencia a relação do Espírito como agente de Cristo. Assim como o Espírito Santo é uma expressão usada em certas ocasiões de modo intercambiável com Deus, aqui foi usada com Jesus por se tratar do Espírito de Deus. Amém? E para finalizar, para irmos para a nossa mensagem linda, não quer dizer que isso aqui não seja lindo, porque eu acho maravilhoso. Versículo 10, né? Paulo, então, após ter recebido a visão, o que ele fez? Junto com todos. Aí eu quero que vocês entendam, quando vocês estiverem lendo, se vocês estiverem comigo agora já com a Bíblia aberta, vocês vão entender. O que aconteceu aqui? Vocês vão observar uma diferença aí. Vamos ver se vocês estão prestando atenção, hein? Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos. Olha só, olha o verbo. Para partir rumo a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Então, vamos lá. A Macedônia passou a ser a província romana,
Quando, Lude? Em 148 anos antes de Cristo. Então, a partir desse versículo, o versículo 10, o autor do texto, que é Lucas, tá? Ele muda a regência verbal da terceira pessoa para a primeira pessoa. Olha só. Nós. Era a terceira pessoa. Agora é nós, terceira pessoa do plural. Indicando que havia se juntado à equipe missionária em Troade. Então, Lucas encerra sua inclusão na narrativa onde? Lá no versículo 17, no versículo 17 ele vai encerrar, né, eles continuam falando, vai encerrar sua inclusão na narrativa do versículo 17, tá? E depois ele retoma essa discussão lá em Atos 20, versículo 5. Só para a gente encerrar aqui a questão do nosso estudo bíblico aqui sobre esse assunto que nós vamos adentrar na mensagem. Amém? Vamos para a mensagem da revelação desse versículo 7 aqui, que é lindo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom, então a mensagem do Espírito Santo para nosso dia de hoje, 24 de setembro, diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Que estranha proibição, né? A pessoa humana pensa, que estranha proibição. Aqueles homens iam para Bitínia exatamente para fazer a obra de Cristo. E a porta foi fechada diante deles pelo próprio Espírito de Cristo. Eu também já experimentei isso em certas ocasiões, em várias. Já me vi algumas vezes sendo obrigada a interromper uma carreira que me parecia útil e abençoada. Veio a oposição e me forçou a voltar para trás. Veio a doença e me impeliu a retirar-me para um deserto à parte. Foi difícil nessas ocasiões deixar incompleto um trabalho que eu acreditava ser uma obra do Espírito de Deus. Mas vim a me lembrar de que o Espírito não tem somente serviços de atividade, mas também serviços de espera. A palavra de Deus toda nos ensina isso. Comecei a ver que no reino de Cristo não há somente momentos de ação, mas ocasiões em que se proíbe a ação. Vim aprender que o lugar deserto à parte é muitas vezes o lugar de maior utilidade na variada vida humana, mais rico em colheita do que as estações em que o trigo e o vinho foram abundantes. Tenho tido que agradecer ao bendito Espírito o fato de ter sido impedida de visitar muitas e estimadas Bitínias. Assim, Espírito Santo, quero continuar a ser dirigida por ti, ainda que venham desapontamentos em planos que me pareçam de utilidade. Hoje, a porta parece estar aberta para viver e trabalhar para ti. Amanhã, ela se fecha diante de mim, exatamente quando estou para entrar por ela. Ensina-me, glória a Deus, a ver outra porta, no próprio fato de ficar parada. Ajude-me a achar na proibição de te servir ali uma nova área de serviço. Inspira-me com conhecimento de que um homem pode, de que uma mulher pode, às vezes ser chamada a fazer o seu dever, não fazendo nada. Ficando quieta, a servir pela espera. Se me lembrar de quando poder há na voz mansa e delicada, não me queixarei se às vezes essa mesma voz, a voz do Espírito de Deus, me disser, não vá. Ah, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, querido, é de esse parágrafo, né, esse finalzinho, é de George Matheson. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Amém? Lindo, né? Então que o Espírito Santo, ele venha nos dirigir.
Ele que tem que nos dirigir. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E nós temos que andar pelo Espírito. Nós temos que orar todo dia, amado e amado, e falar assim com Ele. Espírito Santo, primeira coisa que eu oro e falo todo dia, ajude-me a não te entristecer. E na hora de deitar, eu faço aquela reflexão, porque você, quando está no Espírito, ele te cutuca e fala, não foi bonito isso não, né? Esse piti aí que você deu. Aí você fica com vergonha. Não, mas eu dei. Você deu um piti. Não, mas fulano, beltrano, ciclana. Não, mas você tá comigo. Você anda comigo. E deu piti. Tipo assim, eu te ensino todo dia. E você tá dando piti? Fulano, beltrano, ciclano não estão no Espírito. Você está. O que está querendo dizer? Você busca andar dirigida pelo Espírito. Você sabe que vão acontecer desapontamentos. Por isso, amado e amada, nós temos que andar alimentados na palavra. Sermos alimentados na palavra, fortalecidos, porque a nossa carne é fraca, a nossa estrutura é fraca, mas o Espírito Santo é o que nos fortalece. Então, todos os dias, e eu te convido a abrir a Bíblia comigo aqui em Efésios. Eu oro e vou orar com você agora. É rapidinho, viu, querido? Efésios. Eu faço várias orações de Efésios, mas a primeira eu faço Efésios 1. Vamos lá, Efésios 1, versículo 17. Para que o Deus, assim como Paulo orou, eu oro e agradeço o Senhor. E peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele me dê o espírito de sabedoria. Ele nos dê, a mim e a você, o espírito de sabedoria, o espírito da presença dEle, o espírito de revelação, no pleno conhecimento dEle, ou seja, que eu tenha toda a ciência da mente dEle, ou seja, através da palavra. Eu oro, versículo 18, eu oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados, para que eu saiba qual a real esperança do chamado que Ele me fez e quais são as riquezas da glória da sua herança em mim e a incomparável grandeza do seu poder para comigo, que creio conforme a atuação de sua poderosa força. E declaro, foi um dia até que eu acordei com esse versículo na cabeça, que Jesus Cristo dizia, eu sou o Senhor, submete o seu coração ao meu senhorio, crucifica o teu eu e fala para as pessoas X e Y para fazer o mesmo. E eu escrevi esse papelzinho, coloquei e avisei as pessoas. Foi até de estudo bíblico, amém? Depois nós vamos para Efésios 3. Faça isso também, coloca na sua Bíblia, que eu coloquei do lado do versículo. Jesus Cristo é o Senhor do meu coração, o dono do meu coração. Eu tenho um senhorio, coloquei do lado do versículo. Todo dia eu declaro. Todo dia. Capítulo 3, versículo 16, parte B. Peço, Espírito Santo, fortaleça o meu espírito com todo poder, e oro e clamo, falo para o Espírito Santo, o meu corpo físico, ele retira forças, energias dos alimentos físicos, todo dia, a água, o pão, mas semelhantemente, Espírito Santo, eu preciso ser alimentada e fortalecida por Ti, Espírito de Cristo. Você que habita, o Senhor que habita no meu interior, venha me fortalecer com o Teu poder, venha me fortalecer com a Tua unção, venha aumentar o fruto do Espírito, para que eu tenha mais testemunho interior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E oro até o versículo 20. E oro para que Jesus Cristo, que habita em nosso coração, amado e amada, que nós venhamos ser cada dia mais unidos, a nossa igreja, nosso corpo de Cristo, nós venhamos ser unidos e arraigados como corpo de Cristo. Que a nossa igreja avivada, unida, num corpo unido, arraigado e fundamentado em amor com Jesus Cristo, que nós venhamos, através da palavra, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. O amor de Cristo que não tem como ser conhecido através de conhecimento humano. Não tem.
só através do Senhor, através da palavra, da revelação do Espírito Santo, para sermos cheios, preenchidos de toda a plenitude de Deus, ou seja, sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então eu oro lá no Efésios 1, buscando o Espírito de sabedoria e revelação. Eu oro Efésios 3, agora esses versículos, buscando que a plenitude do Senhor. Para quê, Pai? Por quê? Por que que eu sei? Eu tenho fé nessa palavra, porque o Senhor é aquele, versículo 20, que é poderoso para realizar infinitamente mais de tudo que eu peço, de tudo que eu imagino, de acordo com o seu poder que age em mim, que é a graça, o favor imerecido. Depois do Efésios 4, eu oro: Pai, eu suplico que eu ande do modo digno para o conchamado que eu recebi. Eu oro que eu ande com toda a humildade, que eu ande com toda a mansidão, que eu ande com todo o amor, com toda a paciência, suportando uns aos outros no amor ágape de Cristo. Que eu oro e eu suplico, Espírito Santo, que você venha me ajudar, porque Ele tem que ajudar. Ajude-me a andar assim, a andar do modo digno para com o chamado. Ajude-me, Espírito Santo, a viver de tal modo excelente, de tal modo exemplar, que as pessoas não possam negar que eu sou filha de Deus e cidadã do céu. Ajude-me, Espírito Santo, a ter o que? Um bom testemunho. Amém? E depois eu oro para que eu venha agir como cristã, como imitadora de Cristo, que é o capítulo 4 também, né? Versículo 17. Depois eu oro o versículo 23, para que o Espírito Santo venha mudar minha mente, crucificar minha mente adâmica, minha mente do meu eu, e me dar uma mente conforme a mente de Cristo. Oro o versículo 24, para que eu venha ser revestida da nova mulher, criada para ser semelhante a Deus, a Cristo, né? Vestida de justiça, santidade e verdade, em nome de Jesus. Para o Senhor Jesus me lavar com o sangue dele, tirar de mim tudo que ainda precisa ser curado e tratado, que minha alma venha a ser tratada pela luz dele que está em mim, em nome de Jesus, que essa luz venha ainda iluminar as áreas da minha alma que precisa ser de luz, e tratar a minha alma em nome de Jesus, que todos nós, né, vamos sendo, nossa alma é tratada diariamente, e a minha carne venha a ser crucificada, o meu eu, em nome de Jesus. Depois nós oramos o que? O versículo 29, que não saia da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição, confusão, tristeza, discórdia, contenda, fofoca, mexerico, mas somente que seja útil para edificação, para bênção, para cura, para libertação, para graça. A nossa boca é graciosa, a nossa boca é manancial de vida. Por quê, Ludmila? Versículos 30. Para não entristecermos o Senhor Espírito Santo de Deus, para com o qual fomos selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo são nossas palavras e atitudes. Então nós temos que orar para que o sangue de Cristo venha tirar, versículos 31, toda amargura, toda cólera, toda ira, todo ódio, toda gritaria, toda blasfêmia, todo rancor, todo ressentimento. Isso não, cristão não pode ter isso não, porque se nós temos que andar como imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, nós temos que eliminar do meio de nós toda a maldade. Isso entristece o Espírito Santo e afasta o Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas pelo contrário, sejamos bondosas, compassivas, graciosas ou graciosos, pessoas sábias, cheias da presença de Deus, pessoas prudentes que agem de acordo com a mente de Deus, e virtuosas, cheias da tua virtude, Espírito Santo. Que sejamos compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo, versículo 32. E para finalizar, Efésios 5, eu vou fazendo esse resumo na minha oração. Que eu falo todo dia, Pai, que eu caminho no teu amor fraternal, no amor de Cristo, sendo imitadora de Cristo. Depois eu vou para o versículo 8, eu vou caminhar na luz do Senhor. Por quê? Porque eu sou luz do Senhor. Eu sou luz do Senhor, porque eu sou filho da luz. Cristo é luz, eu sou luz. Versículo 9, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Versículo 10, eu peço, Pai, me ensina a discernir o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor é eu fazer o quê? Eu andar no fruto do Espírito. Eu andar na luz do Senhor. Refletir luz no Senhor, que a sua luz reflita dentro de mim, naquelas áreas que eu preciso ainda ser tratada.
E aonde eu onde eu colocar a planta dos meus pés, que a sua luz reflita, Pai, nas trevas que ainda existe nesse mundo, que existe na minha família, onde eu for, em nome do Senhor, para que eu seja usada como um canal do Senhor, em nome de Jesus. Depois eu vou encaminhando com sabedoria, caminhando na presença de Deus, e vou para o versículo 18b. Eu me deixo ser cheio do Espírito, eu declaro: Espírito Santo, me deixo ser cheio de Ti. E fala: eu me submeto a Ti. Espírito Santo, transforma meu comportamento, enche-me de Ti, enche-me da Tua plenitude, reveste-me da Tua plenitude, aleluia. Eu quero ser você venha ter o pleno controle de mim, dos meus pensamentos, do meu falar, do meu andar, de tudo. Que o meu eu caia por terra, minhas vaidades, minha carne seja crucificada na cruz do Calvário. Trate a minha alma e domine, tenha pleno domínio, revista-me de Ti, Espírito Santo. Aleluia. Aí eu declaro o versículo 9, orando, e o versículo 20 e 21, e peço que o Espírito Santo me ensine a andar, orando, eu oro, Espírito Santo, me ensine a andar diariamente na Tua plenitude, Espírito Santo. E declaro, como já disse, crucificando sempre a minha carne na cruz do Calvário. E oro, versículo 21, para que o Espírito Santo crie em mim a virtude da humildade, reveste-me do Teu pleno controle, em nome de Jesus. E para finalizar, depois eu oro que eu caminhe na vida conjugal. Nós mulheres temos que orar, vocês homens também, que é o versículo 22 ao 33. Eu declaro que eu caminho na vida conjugal, eu, meu esposo e Cristo, como num cordão de 3 dobras. Que eu, esposa, venha respeitar o meu esposo, ser assim como eu sou submissa ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. E vou lá, portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesma, a esposa trate o marido com todo o respeito, em nome de Jesus. E para finalizar, eu vou em Efésios 6, capítulo 10 ao 20. E falo: Pai, fortalece-me no Senhor e na força de seu poder. Enche-me da essência de Cristo, do caráter de Cristo. Reveste-me da cabeça ao solar dos pés, da armadura do Senhor. Porque minha luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus. Então, por esse motivo, Senhor, hoje e sempre, que eu esteja revestida, caminhando com a Tua armadura, caminhando em Cristo e com Cristo. Que o meu caráter seja moldado em Cristo e com Cristo, que eu tenha essência de Cristo, que eu tenha integridade de Cristo. Estando, portanto, firme, Pai, trazendo em volta da minha cintura a verdade, vestindo aqui a couraça da justiça, calçando todos os dias e andando com os meus pés na proteção do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, aleluia, com o qual todas as setas do maligno são apagadas, usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. O capacete da salvação, que é o meu Senhor e Salvador Jesus, e a espada, e orando no Espírito em todas as circunstâncias, com todo pedido e humildade e insistência. Tendo isso na minha mente, Pai, eu oro com toda fé e perseverança na oração por todos os santos, por todos os irmãos em Cristo, por toda a igreja, por todas as nações, por Jerusalém, por Israel, e vou orando por os meus familiares, em nome de Jesus. Todos os meus familiares, vou descrevendo. Oro também do mesmo modo por mim, Pai, quando eu falar, seja-me concedido, Pai, o poder da mensagem, não a mim, de mim, Pai, mas do Senhor, Espírito Santo, a mensagem com sabedoria, com prudência, com virtude, a fim de que destemidamente eu possa revelar em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, os mistérios do Teu Evangelho. O Teu Evangelho, o qual sou embaixadora presa em correntes, oro para que, permanecendo em Jesus Cristo, eu seja ousada para falar como me cumpre fazer. Em nome de Jesus. Amém. E muito obrigada. E graças a Deus. E daqui a pouco, eu te desejo um excelente dia. E daqui a pouco nós temos mais e mais estudos. Foi um prazer estar contigo nesse estudo. Foi muito prazeroso mesmo. Meu coração se encheu de alegria. E eu deixo aqui um recadinho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. De se inscrever no canal. Porque o propósito é outras pessoas receberem essa palavra.
outras pessoas receberem esse alimento espiritual, pessoas serem evangelizadas, pessoas serem salvas, pessoas receberem Jesus em seus corações. Amém? Ajude essa palavra a chegar a outras pessoas, a outros irmãos, a outros familiares, né? A pessoas que às vezes estão passando um processo de depressão, a pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, de amor, de carinho. Amém? Beijo grande. Deus abençoe.